Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa segunda parte da aula sobre o Nietzsche, tá? Eu vou logo aqui compartilhar para ver de onde nós paramos, tá? Nós paramos, opa, não foi nesse, foi nesse aqui. Deixa eu só desaparecer aqui. Então, para o Nietzsche, né, o ser humano, que é formado por estas duas forças da natureza, representadas por ele, pelos deuses gregos, né? Dionísio, que de certa maneira representa o instinto, né? E também a irracionalidade, mas, é, por outro lado, o amor à vida, né? O apego incondicional à vida, e Apolo, tá? Que representa o equilíbrio, a racionalidade, a moderação, tá? A proporção das coisas. Qual é o grande problema? Que a filosofia, tá? Ela vai, de certa maneira, subtrair Dionísio e deixar o ser humano cada vez mais apolíneo. Quem é o primeiro? Sócrates. Aí, nessa obra aqui do Nietzsche, gente, que é uma das primeiras dele, eu acho que a primeira é O Nascimento da Tragédia, não sei se eu estou enganado. E aí depois vem a Genealogia da Moral. É onde ele vai buscar, né, as raízes disso. E aí ele vai chegar na seguinte conclusão, que a moralidade é uma coisa inventada, tá? Mas ela não é inventada para o bem, ela é inventada para dominar os outros, tá? E dominar de que maneira? Dominar pela razão, certo? E aí começa isso com quem? Começa com Sócrates, tá? Que vai trazer, né, o apolíneo, ou seja, o equilíbrio, a ideia de bondade, de piedade, de humildade, como coisas boas, como valores elevados, tá? O Sócrates, gente, ele traz essas ideias para o campo do pensamento, para o campo da filosofia. Aí depois vem Cristo e o cristianismo, e não vai ser Cristo, vai ser o cristianismo, que vai trazer essas mesmas ideias socráticas agora para o campo da crença. Então, Sócrates traz para o campo das ideias, o cristianismo traz essas mesmas ideias morais para o campo da crença. E aí nós teremos o quê? Uma universalização daquilo que Nietzsche chama de moral do escravo. Tá? Quais são as características da moral do escravo? Bondade, humildade, piedade, tá? Ela se contrapõe à moral do senhor, tá? Ou ainda a moral dos fortes, né? Que tem como característica a alegria, a afirmação da vida, a inventividade, o deixar fluir as emoções, né? O você não ser moralmente parado ou moralmente privado de alcançar uma espécie de felicidade, tá? E aí, gente, deixa eu seguir aqui. O Nietzsche, isso aqui eu bati foto que eu não queria escrever, tá, gente? Isso aqui eu escrevi, ó, mas aqui aí era mais coisa e a pressa faz isso, ó. Então, o Nietzsche vai fazer o seguinte, ó, o projeto dele para a filosofia, para quê? Para contrapor esse projeto clássico da filosofia, tá? Então, olha só, Nietzsche ataca todos os autores que sustentam a necessidade dos valores morais. Para ele, esse apego só pode ser justificado pela forte influência que a antiga tradição grega e a judaico-cristã exercem sobre o pensamento filosófico clássico. Sendo assim, sua estratégia seria denunciar os pressupostos da tradição clássica e exigir seu abandono, alegando que os valores religiosos herdados de tradições muito distantes da sociedade atual não exercem mais função alguma na maioria dos indivíduos. Tá? Isso é o Nietzsche falando ali na segunda metade do século XIX. Aí um segundo elemento, o pensamento de Sócrates e a filosofia de Platão. Quando vocês vão ler, gente, em muitas situações, o Nietzsche ele não se refere a Sócrates, mas ele vai atacar Platão. E aí tem uma justificativa para isso. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque o Sócrates ele não deixou nada escrito, lembram? Sócrates ele não escreve nada.
Quem é que vai escrever? Por que a gente fica sabendo que Sócrates existiu e que ele pensou o que pensou? Por causa de Platão. Então, assim, quando ele está atacando Platão, ele está também diretamente atacando Sócrates, tá? Ou ainda melhor, né? Ele ataca Sócrates via ataques a Platão. Esses ataques que eu estou dizendo são as críticas, né? Tal. O pensamento de Sócrates e a filosofia de Platão impuseram um moralismo que valoriza muito a humildade e o quietismo como forma de manter a ordem e condenam os valores que nos tornaram o que somos, orgulho, confiança e a nobreza. Isso aqui é muito importante, vocês estão vendo? Então, percebam que os valores... E aí, gente, nós temos que pensar o seguinte, tá? O Nietzsche, ele vai lá mais para frente trazer o conceito do Übermensch, né? Que é o homem além do homem, ou seja, aquele homem que conseguiu se livrar dessas amarras da moralidade e se tornou um novo homem, tá? Mais forte, né? Não no sentido físico, mas no sentido psicológico, ou seja, ele está acima do bem e do mal, para usar uma expressão do Nietzsche, certo? Esse Übermensch, ele é traduzido para o Brasil, né, como super-homem, mas a gente não pode entender desse jeito, porque essa ideia de super-homem, ela nos remete à condição física, né, dos poderes físicos ali, da força e tal. Então há necessidade dessa separação. O super-homem é um homem evoluído no sentido psicológico, tá? No sentido de romper com essa moralidade, entendendo que essa moralidade é, de certa maneira, uma prisão. Vocês estão percebendo que o que eu estou dizendo aqui, gente, de certa maneira, vai contra tudo aquilo que a gente está vendo, né? Principalmente depois de Kant e Hegel, tá? Vamos supor, o Kant com o imperativo categórico, e agora a gente pega e tá Nietzsche, né? Mas para o Nietzsche, o Kant, gente, ele é a expressão máxima de toda essa filosofia clássica judaica cristã, tá? Ele vem e ele renova esses negócios dentro da modernidade, dentro do iluminismo. Aí, continuando aqui, ó, é necessário, o terceiro item, empreender uma forte crítica às filosofias que, admitindo pressupostos religiosos, invertem os valores fundamentais que permitiram ao homem alcançar o estado de civilidade. Quais seriam esses valores fundamentais, gente, que permitiram ao homem alcançar o estado de civilidade? Seriam os valores dos instintos humanos, né? Da busca pelo poder. E aí não é o poder de, eu mando em você, é o poder de você ser quem é o poder de você conseguir colocar em prática e viver aquilo que você sente que deve ser vivido, tá? E aí a gente entra aqui, ó. Não, deixa eu continuar aqui do projeto de Nietzsche, né? A crítica que Nietzsche faz ao idealismo metafísico, que é esse projeto clássico, focaliza as categorias do idealismo e os valores morais que o condicionam, propondo uma outra abordagem, a genealogia dos valores, ou seja, você vai buscar, tá? Por quê? Porque com o cristianismo, gente, com o evento da religião católica e o seu extenso domínio sobre a ideologia, né, ao longo de todo o mundo antigo, médio e moderno, vai transformar esses valores morais em coisas absolutas, como se elas viessem de Deus. E o Nietzsche vai dizer que não. A humildade, por exemplo, ela não foi criada no 8º dia da criação, né? E Deus disse que se faça o homem humilde. Não. Alguém disse isso e essa pessoa foi importante o suficiente para que isso fosse acolhido, né, por outras pessoas, e depois vem a religião e leva isso e encampa isso no campo da metafísica, certo? Por isso que ele propõe a genealogia dos valores. Como assim? É porque é? Não, não é porque é porque alguém disse que é. E aí, gente, aqui, ó, deixa eu continuar, depois eu volto. Nietzsche pretendeu ser o grande desmascarador de todos os preconceitos, e aqui a gente pode analisar como preconceitos, né? Aqueles preconcebidos como se fossem conceitos inatos, mas que na verdade não o são. Ilusões do gênero humano.
aquele que ousa olhar sem temor aquilo que se esconde por trás de valores universalmente aceitos, tá? Por trás das grandes e pequenas verdades melhor assentadas, por trás dos ideais que serviram de base para a civilização e nortearam o rumo dos acontecimentos históricos. O que ele está dizendo aqui, gente? Que esses valores, esta moralidade que foi criada por seres humanos e depois foi santificada pela religião cristã, elas vão dar a direção do caminho que a humanidade toma ao longo da história, tá? E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? E Nietzsche utiliza isso muito ao longo da sua obra, que é a ideia da monogamia. O mundo ocidental judaico-cristão, ele é monogâmico, né? Todos nós concordamos. Mas onde diabos está na natureza humana essa fidelidade à monogamia? É um exemplo bastante, como é que eu posso dizer, polêmico, né, gente? Porque, assim, todas as pessoas têm como inato, ou seja, da natureza humana, você sentir atrações sexuais, né, afetivas por outras pessoas, independente, tá, de número, gênero e grau. Isso sim é uma coisa inata, isso sim é uma coisa do ser humano. O que não é próprio do ser humano é a ideia da fidelidade. A ideia da fidelidade é uma coisa que foi inventada. Vocês podem até dizer, mas os pinguins são fiéis a vida toda. Beleza, mas é o pinguim. Tá? O pinguim, ele é fiel a vida toda, não por uma questão moral, mas por uma questão de natureza. O ser humano, ele pode ser fiel a vida toda, sim. Só que, Nietzsche que está falando, o ser humano, ele não está em função de estar num relacionamento onde ambas as partes concordam que esse relacionamento terá a fidelidade como uma base, ele não está, por isso, incólume a sentir atração ou atrações por outras pessoas que não aquela a quem o contrato de fidelidade foi jurado ou com quem foi firmado. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Então, assim, segundo Nietzsche, isso é um exemplo do mal que a moralidade faz. Por quê? Porque você está num relacionamento e aí você se vê diante de uma oportunidade e essa questão do mundo sexual é muito explorado, tá? Por ele. Você está num relacionamento onde você firmou um contrato de fidelidade com alguém e você, de repente, se vê diante da oportunidade e é uma oportunidade, como é que eu posso dizer? É uma força da natureza, digamos assim, que a pessoa passa a sentir de você vivenciar uma experiência que vai, com certeza, ser uma experiência marcante, tá? E isso é um impulso, é uma pulsão humana. E aí o que é que você faz? Você se anula, você diz não para aquela possibilidade de fidelidade, por quê? Por causa de um vínculo moral que a sociedade criou. Vocês estão me entendendo, gente? Tá? Então, o Nietzsche, tanto que ele morreu de sífilis, né, gente? Então, fidelidade não era com ele. Então, são estas situações, tá, que o Nietzsche utiliza para exemplificar que esta moralidade ocidental, que vem da filosofia clássica, que vem do cristianismo, ela aprisiona o ser humano, certo? E essa prisão do ser humano, ela vai fazer com que esse... Lembro da teoria dos estádios lá do Kierkegaard, gente? Do estádio ético, que é aquela pessoa que ela vive para parecer comum, para se integrar no meio. Então, ela se anula, tá? Repetidamente, para quê?
para ela parecer uma pessoa normal, correta aos olhos dos outros. Tá? Então, o vizinho vai lá e corta a grama, ela está com preguiça, tal, mas ela tem que cortar a grama, porque o que vão pensar, né? Ver a grama do vizinho cortada e a minha cheia de mato. Tá? Então, pela, é, por uma coisa externa, a pessoa acaba anulando-se internamente. O Nietzsche ele bate também nessa tecla, só que ele vai muito mais profundo, né? Ele é muito mais profundo do que o próprio Kierkegaard, certo? Aí, vamos lá. Então, aqui, né? Essas ideias, esses conceitos, eles são base, né? E nortearam o rumo dos acontecimentos históricos. Aí ele continua, a moral tradicional, e aí aparece o Kant aqui, ó. A religião e a política não são para ele nada mais que máscaras que escondem uma realidade inquietante e ameaçadora, cuja visão é difícil de suportar. Aqui a gente pode fazer uma analogia com aquelas muletas, né, que o Kant dizia que o ser humano utilizava para não tomar as próprias decisões. É mais ou menos o que o Nietzsche está falando. Tá? Só que aí é praticamente a mesma coisa, né? O Kant vai dizer que a religião, a política, né? Só que o Nietzsche ele coloca a ideia da moral aqui, da moralidade. A moral, seja ela kantiana ou hegeliana e até aristotélica, são caminhos mais fáceis de serem trilhados para se subtrair à plena visão autêntica da vida. Aqui é a máscara, né? São aqueles óculos escuros que o ser humano coloca para fugir da realidade pura e vivenciar, digamos assim, uma espécie de realidade paralela menos ameaçadora, tá? Menos transtornada, né? E assim por diante. Aí Nietzsche criticou essa moral que leva à revolta dos indivíduos inferiores, das classes subalternas e escravas contra a classe superior aristocrática que, por um lado, pela adoção dessa mesma moral, sofre de má consciência e cria a ilusão de que mandar é por si mesmo. Peraí, aqui tá tudo errado, gente. Calma lá. Pela adoção, peraí. Nietzsche criticou essa moral que leva à revolta dos indivíduos inferiores, das classes subalternas e escravas contra a classe superior aristocrática que, por um lado, pela adoção dessa mesma moral, sofre de má consciência e cria a ilusão de que mandar é por si mesmo adotar esta moral. Não está escrito certo aqui, mas eu vou explicar para vocês o que essa frase quer dizer, essa afirmação. O Nietzsche ele vai dizer, então, que essa... deixa eu ler aqui um trecho do Sócrates, gente. Ele falando do Sócrates aqui para vocês entenderem. Tá? Olha só. Na leitura de Nietzsche, Sócrates é o grande responsável pela decadência que se instalou em Atenas a partir do século V a.C. Sua origem humilde faz com que condene todos aqueles que adotam uma postura nobre diante da vida e não se intimidam diante de avaliações morais. Para ele, Nietzsche, né, Sócrates é o típico exemplo do sujeito moralista que tenta inverter os valores, condenando o homem nobre por ser o que ele é. Nesse sentido, a tradição socrática procurou substituir a altivez e a vontade pela humildade e a racionalidade, fazendo do homem uma vítima de sua própria consciência. No lugar de aceitar seu destino como criatura livre e pronta para conquistar e dominar, o ser humano se viu preso diante das armas usadas pelos fracos, que são os conceitos morais. Sobre esse prisma, Nietzsche elabora a seguinte questão: como se constitui a civilização? A civilização, bem como a cultura que esta contém, é resultado da superação de nosso estado animal, e essa etapa só foi possível graças à eliminação dos fracos e covardes. Eu acho que nessa afirmação, gente, tem explícita claramente a ideia de que o Nietzsche ele não acreditava no conceito de igualdade, tá? Assim como os gregos antigos também não acreditavam, gente. O que é a igualdade? A igualdade, ela é a igualdade, digamos assim, entre as pessoas, né? Ela
ela é fruto, digamos assim, do cristianismo. O cristianismo vai ser o primeiro elemento a trazer esta ideia da igualdade. Tá? Nós somos iguais porque nós somos todos filhos de um mesmo pai. Então, é a igualdade teológica. Depois, a gente vai ter a igualdade jurídica ali no iluminismo, certo? E aí, com Kant, a gente vai ter, né, uma nova noção de igualdade. Nós somos iguais por quê? Porque é o certo a se fazer, é tratar como iguais. No mundo grego, gente, e aí colocando Sócrates ali, principalmente Aristóteles, né? O Aristóteles, por exemplo, ele era um defensor da escravidão dos bárbaros. Por quê? Porque o grego é o ser superior, né? E o bárbaro ele é um ser comparado a um cão. E ele dá o exemplo quando ele escreve a Política, que para um cão a vida melhor é uma vida livre, tá? Onde ele tá sozinho no mundo e ele tem que buscar alimento, buscar proteção por si próprio, ou a vida com um dono não seria melhor, onde você já tem garantido o seu sustento e garantido a sua proteção. E ele conclui, para o cão, a vida melhor é a vida tendo um dono, assim como para o escravo. E isso, gente, é uma coisa que não é tirada do nada, porque na natureza a lei não é a igualdade. Na realidade, a natureza ela promove a desigualdade, certo? Senão nós não teríamos talentos diferentes. Tem gente que sabe pintar, desenhar. Eu sou uma nulidade artística. Tá? Então, a natureza ela foi desigual comigo nesse sentido. A igualdade, gente, ela não é natural. A igualdade ela é artificial. E o Nietzsche ele está falando justamente disso. Que diabos a gente tem que ser tudo igual? Nós não somos iguais. Vamos conversar aqui, eu vou falar e vamos ver se você me entende. Tá? E aí, segundo ele, a história da humanidade, gente, é a história. Eu acho que eu até coloquei isso depois, tá? Vou dar spoiler. A história da humanidade é a história de poucos seres capazes que vão carregando nas costas, arrastando uma multidão de incapazes. Pensem no mundo escolar de vocês. Exemplo límpido, claro, claríssimo. Quantas pessoas que vocês conheceram ao longo da vida escolar que dependiam dos outros, dos colegas, talvez de vocês, para conseguir passar de ano? Quantas pessoas vocês levaram nas costas, colocaram o nome no trabalho, tal? Por que vocês fizeram isso, gente? Por uma questão de piedade, talvez, de amizade, tá? O Nietzsche ia olhar para vocês e ia dizer, cara, você está viajando? Porque você está perdendo a oportunidade de progredir muito mais, levando esses inúteis nas costas. Por isso que o Nietzsche ele odiava Marx, né? Porque o Marx ele vai pegar o proletário lá, a pessoa que não tem, que não é capaz, e colocar essa pessoa em evidência na sociedade. Para o Nietzsche, paciência é a natureza. Então, essa análise fria e também pré-socrática da realidade, tá? Que o Nietzsche vai fazer. Aí, continuando aqui, gente, eu tenho que acelerar um pouquinho, porque eu quero mostrar 2 videozinhos para vocês. Então, a gente já percebe que o Nietzsche, ele, de certa maneira, ele tem uma perspectiva eugênica, tá? Dos seres humanos. Existem seres superiores e inferiores dentro da sociedade. Tá? Ele também é fruto do seu tempo, viu, gente? Aí, uma das principais... um dos principais elementos conceituais de Nietzsche, tá? Que é a ideia de niilismo. E aí eu coloquei aqui, ó, a inversão do conceito de niilismo. E, gente, se você entender isso bem, e é muito simples, você vai entender toda a perspectiva nietzschiana. Tá? O que é niilismo, gente? No conceito tradicional, niilismo é um tipo de comportamento onde, pela falta de preceitos e limites morais, o homem é conduzido para a destruição.
ele fala muito de niilismo e o conceito é mais amplo que esse, tá? Mas eu estou simplificando, sintetizando o máximo, porque é o necessário para a gente. Já ouviram aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Então, gente, essa música ela dá um exemplo simples e claro do que seria o niilismo. Então, você, por não ter conceitos, preceitos morais, você vai de acordo com as coisas, né? Você age de acordo com as circunstâncias se apresentam. Dessa maneira, você está vivendo o quê? Uma vida desregrada, um estádio estético do Kierkegaard, tá? Então você vai, né, se guiar pelos prazeres, você vai se guiar pelos instintos, tá? Esse é o niilismo, se você de certa maneira for buscar no dicionário, é isso aí. Então, sem moralidade, sem rigor, sem racionalidade, o cara vai viver a vida do jeito que ela se apresenta e vai acabar se autodestruindo. Só que para Nietzsche, gente, é justamente o contrário. Olhem que maravilhoso que é isso aqui, ó. Para Nietzsche, niilismo é um tipo de comportamento onde, pelo excesso de preceitos e limites morais, o homem é conduzido para a destruição. Percebam que muda, ele inverte. Então, esse comportamento cristão, né, judaico-cristão, essa moralidade da filosofia grega com a religião cristã, ela encarcera o ser humano nos limites da moralidade. E aí você faz o quê? Você não dá mais vazão às suas vontades. E o ser humano, gente, ele é instinto também, ele é Dionísio. E o Dionísio está preso pelos valores morais. Entenderam, gente? Então, para o Nietzsche, o niilismo é justamente o contrário daquilo que ele apresenta ser. Tá? E aí, o que acontece? Como que a gente supera isso? Primeiro, você tem que quebrar a filosofia. E você vai quebrar como? Com golpes de martelo. Depois, você vai ter que criar um novo ser humano, ou seja, um homem para além do homem, o Übermensch, aquele que está além desses limites que nós nos acostumamos a respeitar. Tá bom? Aí, deixa eu seguir aqui. Entendido o conceito de niilismo, queridos? Queridas que estão aqui ao vivo? Muito bem. Então, para Nietzsche, o niilismo é justamente o contrário daquilo que ele aparenta ser. O niilismo é um comportamento destrutivo pelo excesso de moralidade, pelo excesso de limites, tá? Pelo excesso de pecados que você tem para cometer. E aí, aqui, né, o homem para além do homem, a história da humanidade é a história onde eu falei antes, né? De os poucos seres capazes carregando nos ombros uma multidão de incapazes, que graças aos valores morais da filosofia judaico-cristã impuseram sobre os mais fracos a moralidade do escravo e também sobre os mais fortes aqui, ó, a gente pode considerar a não aceitação dos sistemas metafísicos religiosos permite tornar o homem criador do seu próprio caminho, livre das amarras da consciência. O Übermensch é o homem livre, ousado, criativo, que valoriza a vida e deve novamente ocupar o seu lugar de líder. Cuidado com isso aqui, tá, gente? Não é líder no sentido de governar o povo, tá? É líder do seu próprio destino, certo? Aí aqui, né? O super-homem, coloquei essa expressão também, idealizado por Nietzsche, deveria ter uma educação eugênica. Olha só, a desigualdade é natural, existem seres superiores e inferiores, no sentido de melhoria da condição humana. Condição esta subordinada às mais intensas responsabilidades e cobranças por melhorias constantes, sem esmorecimento ou condescendências, onde o corpo e a alma aprenderiam a obedecer à vontade e a subordinar-se à disciplina. A característica dominante do super-homem de Nietzsche seria o amor à luta e ao perigo, deixando a felicidade para a maioria, os meros humanos normais, pois ao super-homem caberia o dever de elevar-se além dos limites estabelecidos pela normalidade. E aí aqui, gente, a felicidade que ele está dizendo aqui, ó, para a maioria, é a felicidade que a nossa moralidade permite, tá? O Übermensch, ele tem que ir acima disso, ele tem que superar.
tá? Pois nada mais terrível do que a supremacia das massas. Aí eu coloquei aqui, gente, é o nosso último slide, tá? Uma pequena linha do tempo daquilo que Nietzsche chama de a decadência da humanidade. Então começa lá com Sócrates, passa ali por Platão e Aristóteles, aí vem Cristo, né? Cristo aqui seria aquele que poderia fazer a diferença, mas ele acaba sendo suprimido pela cristandade. Aí a gente tem Agostinho, Aquino, e aí ele vai dizer uma coisa, gente, que num determinado momento a humanidade quase deu certo. E aí ele evoca a figura do César Borgia. O César Borgia era filho do Papa Alexandre VI. Eu não sei se vocês já estudaram, falaram sobre ele com Ferrari, tá? Ele vai ser a inspiração do Maquiavel, para o Maquiavel escrever O Príncipe. Lembra que eu falei disso quando a gente estudou Maquiavel? O Papa, né, antes de se tornar Papa, ele era um mercador de Florença, tá? Um cara chamado Rodrigo Borgia. E aí ele vai ter 3 filhos legítimos, o Juliano, o César e Lucrécia. O Juliano, por ser, depois ele vai e ele compra a eleição para Papa, tá? Porque ali, né, no período da simonia, você podia comprar a vaga. E ele, enquanto Papa, ele vai ter ainda uma carrada de filhos, certo? E, curiosamente, morre de sífilis. Rodrigo Borgia, quando ele se torna Papa, ele vai adquirir o nome de Alexandre VI, né? E ele coloca o Juliano, que é o filho mais velho, como líder do exército do Papa. O Papa tinha exército naquela época. E o César, ele manda estudar para bispo, né? Ele manda ele para prática religiosa. E a Lucrécia, ele casa com uma família lá do sul que era um acordo ali político, tá? Entre as famílias. O que vai acontecer? Para resumir bem, o César Borgia, ele não queria ser um religioso, ele era o cara da guerra, da ação. O que ele faz? Ele pega e mata o irmão. Ele vai, mata o irmão e herda o título de general do exército do Papa. Aí depois, ele tem uma... Vocês sabem como que acontecia as coisas naquela época, né, gente? Ele é apaixonado pela irmã. E aí, o que acontece? Ele dá um jeito de fazer com que o cunhado seja assassinado e ele pega a irmã. Aí depois, mais tarde, eu estou resumindo, tá? Assistam aquela série Os Borgias, apesar de que eu acho que não é a piedade de vocês, mas peçam para os pais. Depois, o que ele faz? Ele quer virar papa, só que o pai dele está demorando para morrer. Qual que é a ideia dele? Ele vai, recruta um exército mercenário e marcha sobre Roma para destituir o papa e assumir o papado, porque ele quer transformar o cargo de papa numa espécie de cargo hereditário. O pai dele também já queria, né? Mas aí ele quer assumir, o pai não morre, ele vai, só que aí nessa investida o papa acaba morrendo e aí tem um outro concílio, quem vai se tornar papa é o Júlio II, que também morre de sífilis. O César Borgia, gente, segundo o Nietzsche, ele é o Übermensch. Por quê? Porque ele não se deixa levar. É claro que isso aqui, gente, é um bagulho doentio, né? Se você for pensar pela moralidade que a gente tem hoje. Ele não se deixa levar por nenhum preceito moral. Ele age de acordo com a sua natureza. Ele é o homem além do homem. Tá? Só que aí ele vai acabar não vai dar certo, né? Aí vem Descartes resgata tudo isso aqui, prova a existência de Deus. Vem o Francis Bacon, né? Francis Bacon vai tirar ali a filosofia do caminho certo, segundo o Nietzsche. Depois vem o Kant, que vai fazer aquela bobagem lá, né? De falar o que é certo, o que é legal. Vem o Hegel, que vai trazer a metafísica, e vem o Marx, que vai defender os pobres e incapazes, tá? Pro Nietzsche, gente, tudo isso aqui tem que ser destruído. Então, mata Marx, mata Hegel, mata Kant, come o Bacon, descarta o Descartes, mata o Aquino, mata o Agostinho, crucifica Cristo. Platão, né, louco, Aristóteles, baixinho, mata eles também. Sócrates, feio, mata Sócrates. E viva quem? Viva César Borgia. Ele seria o exemplo. Ele seria o primeiro Übermensch, tá? Da humanidade. Aí, gente, para nós já estamos chegando aqui
Poxa, parece que foi menor esse período da aula, né? 35, mas já é 7h15, é isso aí. A obra do Nietzsche, tá? Ela é uma obra extremamente extensa, densa e, para o período ali, uma obra que chocava, tá? Essa obra ela fica na academia, ela não se populariza. Aí, em 1900, o Nietzsche morre. 1918 e 14, Primeira Guerra Mundial. A ideia, a filosofia de Nietzsche, ela fica na academia. Aí tem a Primeira Guerra Mundial, o pós-guerra ali, reconstrução da Europa, tal, crise de 29, ascensão do nazifascismo. As ideias de Nietzsche elas não se popularizam. Aí, Segunda Guerra Mundial, tá? O período ali até 45, depois de 45 a gente vai ter uma geração ultraconservadora, tá? E onde que as ideias de Nietzsche vão florescer, meus queridos e minhas queridas, justamente na geração hippie. E aí eu tinha separado duas músicas aqui para mostrar para vocês, que são músicas extremamente existencialistas, e é onde a gente percebe o existencialismo de Nietzsche. Tá? O grupo Pink Floyd, tá? Se vocês forem analisar as letras, vocês vão perceber que as letras elas são totalmente existencialistas. Tá? E é o existencialismo não só do Nietzsche, mas também do Freud, né? Aquela questão do muro, né? Que são as mães que constroem os muros. Aquilo, gente, é a teoria edipiana do Freud, escrita e escarrada, né? A gente tem 2 minutinhos só, não vai dar tempo de nós passarmos essas músicas, mas a gente entra em Freud na próxima aula, tá, gente? E como introdução, né, ali ao pensamento de Freud, eu acho que elas cabem. Freud é um pouquinho mais curto, tá? Porque não tem tanto conceito, e como o Nietzsche ele já faz o bagulho todo, né? O Freud vai pega ali, sistematiza, tá? A partir, né, do conhecimento que está que está presente nas academias da época, e por isso para a filosofia, né, para vocês que podem encontrar alguma questão nesse sentido, principalmente nas federais, tá? Freud é bem mais simples. Gente, temos ainda 2 minutinhos aqui para encerrar o nosso horário no Zoom. Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma questão para colocar nesses 2 minutos que faltam? Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Para a gente poder conversar mais sossegado. Para quem está vendo a aula gravada, tchau, bom final de semana. Vou dar pausa aqui.